Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices, e no passo a passo de hoje nós vamos aprender a costurar este estojo escolar com aba. É um estojo muito funcional que possui essa aba aqui, que abraça o estojo para 24 lápis de cores. Ele possui um elástico aqui super reforçado, que prende bem o lápis, sem risco do lápis cair, da criança perder. E ele é um estojo box, então é um estojo super espaçoso, que dá para levar tudo que a criança precisa, canetinha, borracha, apontador, todos os itens a gente consegue colocar aqui dentro. E aqui na frente do estojo, a gente ainda tem um bolsinho que encaixa uma régua de 20 centímetros e a gente pode levar separadinho post-it, grafite, outros materiais que a criança precisa levar para a escola de forma bem organizada. E então, gostaram deste modelinho de estojo? Se vocês gostaram, preparem um tecido super bonito que vocês têm aí no ateliê, divertido, bem colorido agora para a volta às aulas e vem fazer esse estojo comigo. E para confeccionar este estojo, eu preparei um arquivo com todos os moldes em tamanho real, com todas as medidas, para que você possa imprimir aí na sua casa, ou se você não tiver impressora, para que você consiga construir o seu molde. Então, se você quiser adquirir este arquivo com os moldes, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que eu deixei o link para que você possa realizar a compra deste molde com um valor muito acessível. Ao adquirir a modelagem, você vai receber por e-mail 2 arquivos. Um arquivo é o arquivo em tamanho A4, para que a gente possa imprimir em casa e fazer a montagem do nosso molde, que a gente já vai fazer. E o outro arquivo é um arquivo para quem trabalha com sublimação, em que a gente tem os moldes preparados para você só colocar a sua estampa e imprimir já no tamanho real. Das páginas 1 à página 4, nós vamos ter toda a parte do corpo do nosso estojo, que a gente vai montar para ter esta representação aqui, que é o corpo completo do nosso estojo. Na página 5, eu trago para vocês essa representação aqui, mas com todas as medidas, para quem não tem opção de fazer a impressão, mas pode construir o seu molde. Na página 6, nós temos o molde do bolso frontal. Na página 7, nós temos a aba e na página 8 eu já trago para vocês a impressão de 5 gabaritos que a gente vai utilizar para facilitar a nossa vida e poder fazer a costura do elástico na aba do nosso estojo. Para que você faça a impressão correta do seu molde, a minha indicação é que você configure a página da sua impressora em formato A4, selecione tamanho real ou escala personalizada em 100%. E aí, a sua impressão vai sair no tamanho certinho. É só você vir aqui com a régua e conferir este quadradinho, que tem que ter 3 centímetros por 3 centímetros bem certinho. Para começar a nossa aula, a gente precisa fazer a montagem do molde do corpo do nosso estojo. Então, das páginas 1 a 4, você vai recortar este retângulo maior que tem nas 4 páginas. E a montagem do nosso molde é bem simples. E aqui tá falando assim, colar a parte A do molde sobre esta parte, A com A. Então, eu vou passar cola aqui, vou vir com a parte A e vou colar aqui bem certinho. Agora, nós vamos fazer a emenda da parte B, da mesma forma. Colar a parte B do molde sobre esta parte. A parte B tá aqui, então a gente vai passar a colinha e vai fazer a emenda bem certinho aqui. E agora, nós vamos fazer a colagem da parte C e da parte D, da mesma forma. Passa a cola e encaixa a última parte do molde aqui, encaixando bem certinho todas as linhas de união. Agora, você decide se você já quer cortar o seu molde ou se você quer aplicar esse molde numa cartolina, num material mais durinho, para o seu molde durar muito mais tempo. E após recortar,
É assim que o meu molde vai ficar completinho, para que a gente possa depois fazer o corpo do nosso estojo. A parte do bolso do estojo é só recortar ao redor do molde e fazer aqui o furinho da marcação do botão imantado e do botão tic-tac. Para o molde da aba do estojo, é só você fazer o recorte ao redor do molde, fazer o piquezinho da marcação dos meios para te ajudar na marcação do tecido e da mesma forma fazer o furinho aqui da marcação do botão imantado. E lá na última página, você vai fazer o seguinte: aqui no avesso, você vai aplicar uma fitinha dupla face atrás de cada um desses gabaritos. Com a fita dupla face já aplicada, aí sim, você corta esse gabarito e deixa com a fitinha, que vai te auxiliar depois na hora da gente fazer as costuras do elástico. Agora sim, que os moldes já estão todos prontos, a gente pode iniciar a produção do nosso estojo. Para produzir esta peça, eu estou utilizando este tecido lindo de princesas, com essa coleção maravilhosa lá da minha parceira, As Beltranas. E lá nas Beltranas, além de encontrar estes tecidos, vocês também vão encontrar a entretela que nós vamos utilizar aqui, botão imantado com rebite, os elásticos, tem tudo lá no site do Ateliê As Beltranas. Nós vamos começar o estojo pelo bolso frontal. Então, a gente vai precisar de uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na entretela de algodão, de uma vez no TNT 100 ou 80, de um pedacinho de viés para fazer o acabamento deste bolso. E aqui também a gente vai utilizar um parzinho de botão Ritas, aqui eu tô utilizando o botão Ritas número 12, e o botão imantado com rebite simples, que vocês também encontram lá nas Beltranas. E para fazer a aplicação deste botão, a gente precisa de um balancinho. Então, a gente vai fazer a aplicação desta partezinha aqui de cima do botão com o balancinho. A parte de baixo, ela é aplicada manualmente, mas para fazer a aplicação desta parte aqui de cima, a gente precisa da matriz. E a matriz para fazer a aplicação deste botão é essa daqui, que possui duas peças. A primeira coisa que a gente precisa fazer neste bolso é estruturar. Então, para isso, eu já fui lá no ferro de passar, já apliquei aqui no avesso do meu tecido a entretela de algodão de gramatura 80, e aqui, depois que eu apliquei a entretela de algodão, eu vim com o TNT, e eu apliquei ele só aqui na parte de cima, com essa colinha de silicone líquida. Mas se você não tiver essa colinha, você pode aplicar este TNT aqui também com a cola spray. Agora, nós vamos fazer a marcação dos botões aqui sobre este bolso. Então, é só você encaixar o seu molde bem certinho aqui. E com uma caneta fantasminha ou um giz panda, você vai vir aqui e vai marcar o centro do botão para que a gente possa fazer a aplicação. Aqui no bolso, nós vamos aplicar a parte do botão que tem ímã, que é feita de forma manual. Então, você apoia o gabarito do botão, faz as marcações laterais, e aí a gente vai abrir esta marcação e vai aplicar o botão. Com o botão aplicado aqui, observe que ele tá aplicado com o TNT juntinho, tá? A gente pode proteger aqui esse botão, você pode pegar um pedacinho de TNT, passar a colinha de silicone e proteger esse botão para que ele não venha rasgar o forro do nosso bolso. Com o botãozinho já aplicado, nós vamos fazer a aplicação do forro. Observem que eu fiz uma marcação aqui com distância de meio centímetro aqui da parte de baixo, que é onde a gente vai fazer a costura, porque a gente vai pegar este tecidinho de forro, frente com frente, aqui com o nosso bolso, vai alinhar bem certinho aqui pela parte de baixo e vai passar uma costurinha aqui na parte de baixo,
unindo forro com a parte externa. Com essa costurinha feita, agora nós vamos vincar este forro e jogar todo mundo lá pro lado de trás. Com o tecidinho do forro todo jogadinho aqui pra parte de trás. Agora, eu vou fazer a aplicação de um viés de acabamento nessa borda aqui de cima. Então, eu vou começar a aplicação do viés aqui pelo lado avesso, pelo lado do forro. Depois, eu vou desvirar este viés aqui para frente e a gente finaliza a costura aqui. Com o nosso viés de acabamento já aplicado, agora nós vamos fazer a aplicação aqui do botãozinho Ritas. E muitas vezes vocês me perguntam como que eu faço para não desfiar esse tecido de poliéster quando a gente vai fazer o furo aqui com o agulhão. E o que eu faço é o seguinte, eu utilizo um pedacinho de fita crepe, então eu coloco aqui sobre a marcação que eu fiz, onde eu vou furar, e aí a gente pode vir com o agulhão e fazer o furo sem desfiar o tecido. Eu vou fazer a aplicação do botão Ritas utilizando o balancinho. Então, eu vou utilizar esta matriz aqui para fazer a aplicação. E no bolso, a parte do botão que vai ser aplicada é essa parte menorzinha, essa parte aqui de dentro que é menor, ok? Botãozinho aplicado, nós já podemos reservar este bolso e partir para a próxima parte do estojo. Para fazer esta aba do nosso estojo, nós vamos precisar de uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Vocês vão observar lá no molde que a medida do tecido principal e da manta, ela é maior. Por que eu coloco essa indicação lá? Porque eu sugiro que a gente faça um matelacê nesta parte externa da aba. Como é uma parte do estojo que a gente vai manipular muito, se a gente não fizer um matelacê aqui, esse tecido, ele vai ficar todo frouxo. Para a parte do forro, que é onde a gente vai encaixar os lápis de cores aqui, nós vamos precisar de uma vez no tecido de forro, uma vez na entretela de algodão, gramatura 80, de uma tira de TNT 80 ou 100, fita dupla face, do elástico que a gente vai utilizar para prender o lápis de cor. E aqui a minha sugestão é que você utilize elástico com largura maior de 2,5 cm. Esse daqui eu estou utilizando com largura de 3 centímetros e você encontra lá no ateliê As Beltranas. E para fazer o acabamento da nossa aba, eu vou utilizar o viés de algodão da marca Cinderela e é o viés largo. Nós vamos começar pela parte de dentro da nossa aba. E aqui eu já estruturei o tecido interno com a entretela de algodão. Pelo lado do tecido mesmo, nós vamos fazer as seguintes marcações. Primeiro, nós vamos marcar o meio, tanto em cima quanto aqui na parte de baixo. E aqui no nosso molde tem as marcações de meio. E aí, você passa uma linha aqui no meio, que vai ser uma linha guia, onde a gente vai posicionar o meio do nosso elástico. Aqui na parte de cima, nós vamos fazer essa marcação que tem aqui, que é a marcação que vai delimitar a última costura do nosso elástico. E aqui na parte de baixo, nós vamos fazer esta marcação aqui, que é a marcação que vai delimitar a primeira costura do nosso elástico. E aí, você depois posiciona aqui, olha, o seu molde, meio com meio, tudo bem certinho. Faz a marcação do local da aplicação do botão para te ajudar como guia. E também, se você quiser, neste momento, já pode fazer a marcação aqui do cantinho arredondado. Com todas as marcações feitas, você vai pegar o seu elástico e vai posicionar bem centralizadinho aqui nessa linha que você fez aqui no meio, para ter uma ideia da posição dele no centro, para que ele não fique deslocado nem para cima nem para baixo. Então, posiciona desse lado, faz uma marcaçãozinha aqui, para você saber o limite do seu elástico. Vem aqui do outro lado, posiciona mais ou menos o centro dele aqui,
e faz uma marcaçãozinha. Então, você já sabe que o seu elástico, ele vai ocupar esse espaço aqui central. Sabendo disso, você vai pegar o seu guia, né, de costura, que a gente já preparou lá nos moldes, tira a fitinha dupla face, e aí você vai posicionar o seu guia de costura dessa marcaçãozinha que você fez para cima, iniciando na primeira marcação que você fez e terminando na outra marcação do outro lado. Na parte de trás, você vai pegar uma fitinha dupla face e vai colar bem aqui na parte central, porque é nesta fitinha aqui que a gente vai colocar este pedacinho de TNT que nós cortamos. Este TNT, ele vai servir de reforço de costura, tá? Então, todas as costuras que a gente fizer no elástico, elas estarão sobre esta tirinha de TNT, então vai estar uma costura bem reforçada. Para fazer a primeira marcação no elástico, você posiciona ele sobre a parte interna e deixa um pedacinho para fora aqui do seu tecido e faz a primeira marcação. Nós vamos encaixar aqui 24 lápis de cor. Então, nós vamos fazer 25 costuras. E todas essas costuras que nós temos aqui no gabarito, a gente vai reproduzir aqui no elástico, só que numa medida diferente. Feita a primeira marcação no elástico, agora nós vamos fazer mais 24 marcações. E aí, você vai posicionar a sua régua de patchwork sobre o elástico. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a medida entre uma marcação e outra é um pouquinho menos do que 2 centímetros. Então, você posiciona a sua régua. Observa que a marcação de 2 centímetros, ela tá para baixo da primeira marcação que eu fiz. Então, é assim mesmo. E eu faço a marcação dessa forma para que o meu lápis, ele fique bem justinho nesse elástico. Porque se eu marcar assim, olha, com 2 centímetros, ele já fica um elástico um pouquinho frouxo. E eu não quero que o meu lápis caia do meu estojo. Então, eu faço uma marcação um pouquinho menos de 2 centímetros. Essa medida certinha aqui é 1,8 centímetros, mas não tem como a gente fazer essa marcação. Então, a gente só posiciona a régua para baixo da marcação que a gente fez e risca. O próximo, a mesma coisa. Posiciona a régua para baixo da marcação que a gente fez, vem aqui e risca, tá vendo? De novo, põe a régua para baixo da marcação que a gente fez, e aí eu venho aqui no meu elástico e faço o risco. E assim eu vou fazer as outras 24 marcações no meu elástico. Então, essa foi a maneira mais simples que eu encontrei de mostrar para vocês como marcar o elástico e ele ficar justinho no nosso lápis. E agora, nós vamos lá na máquina de costura e vamos costurar este elástico aqui do nosso gabarito para baixo. Então, eu vou fazer a primeira costura aqui nesta linha de marcação. Feita a primeira costura, eu vou fazer este movimento com o elástico, até a minha marcação encontrar aqui com o meu gabarito. Fiz a segunda costura, venho aqui, faço mais uma embarrigadinha e costuro aqui, seguindo o meu gabarito. E assim eu vou fazer com todas as 25 marcações. A minha dica aqui é que você utilize tanto a linha de cima quanto a linha de baixo na mesma cor do elástico. E eu vou começar a costura no meio do elástico, para todas as costuras. E aqui eu vou iniciar a minha costura e vou fazer pelo menos 3 retrocessos para esse elástico ficar bem preso. Quando eu chegar nessa extremidade do elástico, eu posso virar o meu trabalho e voltar a costura pelos mesmos pontos. Cheguei na outra extremidade, viro o trabalho e costuro sobre os mesmos pontos. Cheguei nessa extremidade,
viro o meu trabalho e costuro exatamente no mesmo ponto. E agora eu vou finalizar a minha costura aqui no meio do elástico. Observem que o início da minha linha, ela fica no meio do elástico, então eu não tenho linha de nenhum dos lados, isso me dá um arremate muito bom. E também que nesta maneira de costurar, de girar o meu trabalho, os pontos eu consigo encaixar um sobre o outro. E isso me dá um bom acabamento aqui na frente. E agora, a gente só vai repetir o mesmo procedimento para todas as outras costuras. E para a próxima costura, eu preciso trazer a marcação do meu elástico alinhado com o meu guia. Então, eu vou fazer uma barriguinha aqui no meu elástico, vou alinhar com a linha do meu guia e vou iniciar a costura aqui no meio, exatamente como a gente já fez com a primeira costura. Vamos lá? E assim ficou a segunda costurinha. Dá uma olhadinha aqui no avesso. Olha como fica a costura aqui no avesso sobre o TNT que a gente colocou. Então, vai ficar bem reforçado. Prontinho. Todas as 25 costuras já foram feitas. Aqui pelo lado de trás, observem que a costura fica bem reforçada sobre o TNT e todos os arremates ficam no meio da costura. Eu aproveitei e já passei uma costurinha de segurança nessa ponta e nessa ponta. E agora eu já posso cortar este excesso de elástico que tá sobrando aqui. E aí, a gente também já pode retirar esse gabarito e guardar para usar no próximo estojo. Agora, nós vamos fazer a união da parte externa com o forro. Aqui na minha parte externa, eu já fiz uma telacê. E agora, eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a borda da parte interna. E aqui eu já posso fazer a costurinha com os cantos arredondados. Com a costurinha de segurança feita, agora nós vamos refilar todo este excesso de tecido e aí a gente já vai finalizar essa parte com o acabamento em viés. Para fazer o acabamento da nossa aba, nós vamos utilizar o viés pronto largo e para isso eu vou ensinar um novo método de emenda no finalzinho do nosso trabalho. Mas a técnica que eu vou aplicar este viés aqui é a técnica do mais avesso. Já tem vídeo aqui no canal. É só clicar aqui no card e aí você já consegue assistir os vídeos e aprender a técnica. Eu não vou focar na técnica aqui, só vou mostrar para vocês como que a gente vai finalizar. Você vai cortar um pedacinho do mesmo viés que você vai utilizar, abre ele, abre a ponta do seu viés, encaixa o viés aqui aberto e aí você vai fazer uma marcação. Essa marcação que a gente vai fazer a emenda no final da nossa costura. Nós vamos começar a aplicação pela parte interna da aba. Então, você vai prender o viés aqui no meio e a gente vai começar a costura uns 4 dedos, 3 dedos depois dessa marcação que a gente fez. Nessa parte reta, a gente vai fazer um acabamento de cantinho mitrado. Também já tem vídeo aqui no canal ensinando como que a gente faz esse canto mitrado. Eu vou fazer esta primeira aplicação e eu volto aqui só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa costura de acabamento.
com o viés já aplicado em toda a parte interna. Chegou aqui no finalzinho do outro lado, eu também parei a costura antes da finalização do viés. E agora, eu vou sobrepor o meu viés aqui, que vem por cima, e eu vou cortar ele exatamente nesta marcação que eu já tinha feito no viés de baixo. Com as duas pontas soltas, agora a gente vai fazer a emenda. E a emenda, ela é feita frente com frente, de forma cruzada. Então, eu vou cruzar o meu viés aqui, vou prender, e aqui, com essa ponta, com esse bico virado para fora, eu vou fazer uma marcação desta pontinha até esta pontinha aqui, que é onde eu vou fazer a costura de união deste viés. E vai lá na máquina e passa uma costurinha aqui, com ponto pequenininho, de tamanho 1,5 ou 2. Com essa costurinha de união feita, agora nós vamos cortar este excesso de viés que sobrou nessa ponta aqui. Olha como ficou a nossa emenda. Ficou perfeita. Agora é só abrir essa costurinha, retornar as dobras para o lugar e finalizar a costura aqui. E eu quero dar o crédito desta emenda aqui, que eu aprendi lá com a Camila, do canal Sophie Tereza Faz. E eu te convido para ir lá conhecer o trabalho da Camila, e ela tem muitas dicas de costura criativa, vários passo a passos, e eu aprendi essa emendinha de viés aqui com ela. E agora, utilizando a técnica do mais avesso, eu vou colocar todo esse viés para o lado da frente e vou rebater essa costura aqui. Prontinho, a nossa aba tá toda pronta. Aqui, a gente não vai fazer a aplicação do botão ainda, a gente só vai fazer a aplicação deste botão no final, para ter certeza que ele não vai ficar torto. Então, agora, a gente já pode passar para o corpo do nosso estojo. Para o corpo do nosso estojo box, nós vamos precisar de uma vez no tecido externo, uma vez na manta R2, um pouquinho maior do que o tecido externo, e uma vez no tecido de forro. Lembrando que todas essas medidas, elas estão lá no molde. A gente vai precisar também de 2 tecidinhos para fazer o puxador do nosso estojo, e a gente vai dobrar esse tecidinho na forma de debrum. Então, a gente dobra ao meio, traz as duas pontas ao meio novamente, e vai ficar dobradinho assim. E aí, a gente vai lá na máquina e vai passar uma costurinha de pesponto nas duas laterais para dar acabamento nesse puxador. Vamos precisar também de um zíper e de 2 cursores. Vocês vão observar que tanto o tecido externo, a manta, quanto o forro, as medidas são maiores do que o nosso molde. E tá certo, é assim mesmo, tá? Eu posicionei o molde aqui só para vocês verem que essa parte, ela é maior do que o molde. E por que que é assim? Porque da mesma maneira como lá na aba, a gente precisa fazer um matelassê aqui nessa parte do corpo. Como é um tecido muito grande, se a gente não fizer um matelassê aqui, esse tecido ele vai ficar todo frouxo. Com o matelassê pronto, nós vamos posicionar o nosso molde. Você vai utilizar uma caneta fantasminha e vai riscar todo o contorno deste molde com o molde já riscado aqui no seu tecido principal. Você vai também reproduzir esta marcação aqui, onde está escrito aplicação do bolso, e essa outra marcação aqui, onde está escrito aplicação da aba. O que nós vamos fazer agora é passar uma costurinha de segurança com ponto pequeno, de tamanho 2, 2,5, somente aqui, nessa linha de cima, e aqui, nessa linha de baixo, onde a gente vai fazer a aplicação
do nosso zíper. Prontinho, passei a costurinha de segurança somente nas duas laterais. Observem que aqui no restante do molde eu não passei e já refilei o excesso de manta e tecido que sobrou ali. O que a gente vai fazer agora é destacar o nosso zíper e com os dentinhos do zíper virado para baixo, a gente vai fazer a aplicação deste zíper aqui onde a gente acabou de refilar. Deixe 2 dedinhos de zíper de cada lado e na hora de fazer essa aplicação, faça uma aplicação aqui com uma costurinha de segurança, bem na beiradinha mesmo. E vá tensionando este zíper para ele não ficar enrugado, então para ele ficar bem tensionadinho, bem esticadinho. A gente vai aplicar o zíper tanto na parte de cima, quanto aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos fazer a aplicação do forro. Então, a gente posiciona o nosso tecido de forro frente com a parte externa. Observem que o nosso forro, ele é bem maior mesmo, tá? E tá certo, é desse jeito, que sobrar depois a gente vai refilar. E a gente vai prender aqui na parte do zíper com o clips e vai fazer a aplicação deste forro. Prende o forro de um dos lados, estica bem o seu forro e aí você vai perceber que do outro lado tá sobrando tecido. A gente vem aqui, refila agora este excesso de tecido, prende aqui para poder costurar este forro. Eu vou aplicar este forro juntinho ali do zíper com este calcador para zíper, que é um calcador bem fininho. E se você estiver costurando com máquina doméstica, eu sugiro que você use o calcador para zíper também. Porque se você utilizar o calcador comum, tanto na industrial quanto na doméstica, pode ser que dê uma diferença lá no final quando a gente for juntar as caixinhas de leite. Com o forro preso aqui dos dois lados do zíper, agora a gente vai desvirar essa peça. Com o nosso corpo já desvirado, aí a gente vai lá na máquina e vai passar uma costurinha de pesponto aqui, unindo a parte externa com o forro. E você vai aproveitar que já tá lá na máquina de costura e ao passar o pesponto aqui na parte do zíper, você vai diminuir o ponto da sua máquina para 1,5 ou 2 e já vai aproveitar e vai passar uma costurinha de segurança sobre todo o contorno que você fez com a caneta, prendendo o forro junto com a parte externa. E agora que tá tudo costurado, o que a gente vai fazer é refilar este excesso de manta e tecido aqui, e aí a gente vai estar com o nosso corpo pronto para dar continuidade no estojo. Agora, nós vamos fazer o posicionamento do bolso, daquele bolsinho frontal. Aqui no molde, nós temos a indicação do local da aplicação do bolso. Então, observem que o bolso nós vamos aplicar nessa linha que nós traçamos aqui. Então, a gente posiciona sobre a linha que nós marcamos, ajustamos meio com meio e vamos prender este bolso aqui na lateral para ele não sair do lugar. E agora a gente vai lá na máquina de costura e vai passar uma costura de pesponto aqui para unir, para prender este bolso. E observem o seguinte, a gente está fazendo a aplicação deste bolso com o forro já aplicado. Então, o que você vai fazer é colocar na linha da bobina uma linha da mesma cor do seu tecido do forro. Então, eu já passei essa costurinha aqui, é uma costura na beiradinha, para prender este bolso. E já passei também uma costurinha aqui na lateral, para prender as laterais do bolso. Se sobrar uma rebarbinha deste bolso, você vem aqui e refila nas laterais. Com o bolso já aplicado, você vai pressionar o botão Ritas para que ele faça uma marquinha aqui na parte de dentro, no corpo do nosso estojo. E aí, você vai marcar o meio e agora aqui nós vamos aplicar a outra parte do botão.
Com a outra parte do botão já aplicado, essa parte aqui já tá pronta. Agora, a gente vai fazer a aplicação da aba do estojo. Coloquei o molde aqui de novo para mostrar para vocês qual é a orientação de aplicação desta aba. Observem que a gente vai aplicar a aba desta linha para baixo. Então, eu venho aqui, faço a marcação do meio, centralizo com o meio da minha aba e posiciono a minha aba desta linha para baixo, neste sentido. Peguei o outro estojo para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa costura de aplicação da aba. A gente vai fazer uma costura bem reforçada aqui no canto, com retrocesso, e vai costurar bem aqui na beiradinha do viés. Retrocesso tanto de um lado quanto do outro. Depois, a gente vai fazer uma outra costura do viés para dentro. Observem que a minha costura, ela está aqui na parte de dentro, tá no tecido. Então, eu faço vários retrocessos aqui no cantinho e aí eu venho costurando aqui bem paralelo ao meu viés para o lado de dentro. Retrocesso de um lado, retrocesso do outro. Então, é essa costurinha que a gente vai fazer para prender a aba do estojo aqui. Capricha nessa costurinha aqui do canto para ficar um acabamento bem bonito e não correr o risco dessa aba se soltar. Então, agora a gente vai lá na máquina de costura e eu vou passar uma costurinha aqui, nesta parte, na beiradinha do viés, prendendo essa parte e depois eu faço outra costura, costurando aqui para o lado de dentro do viés, com o retrocesso dos dois lados. Se você ficar preocupada de que essa costurinha não vai segurar essa aba e com o tempo de uso isso pode se soltar, então você pode fazer a aplicação de um rebite duplo, tanto neste cantinho quanto no outro canto. Dá para fazer esta aplicação neste momento que o nosso estojo ainda está aberto. Então, caso você queira, você vai fazer uma marcação bem aqui no meio, sem pegar nas linhas de costura, para não correr o risco de arrebentar nenhuma linha. Faz a marcação num cantinho, faz a marcação no outro cantinho sobre o viés. E com este alicate furador, a gente faz o furo para poder fazer a aplicação do rebite. Com o furo feito, a gente vai encaixar o nosso rebite. Então, encaixo um lado do rebite aqui e o acabamento do rebite pelo lado de dentro. E agora, a gente precisa fazer a aplicação deste rebite no balancim com a matriz para rebite duplo. Agora, nós vamos enrolar esta aba aqui para dentro, para a gente poder fazer o fechamento do nosso estojo. Então, faz um rolinho assim, coloca um clipezinho aqui de um lado, um clipezinho aqui do outro, só para que a gente possa fazer o fechamento do nosso estojo, para que a gente possa passar o nosso cursor. Agora, nós vamos alinhar as duas laterais aqui do zíper e vamos cortar os dois lados do zíper do mesmo tamanho. Com o zíper bem alinhadinho, as duas laterais alinhadas, a gente vai encaixar um cursor de cada lado do nosso estojo. E a gente vai deixar os dois cursores aqui no meio do estojo. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar a nossa alcinha, que a gente dobrou como um debrum, passou uma costurinha de pesponto nas laterais. A gente vai encaixar bem aqui, centralizado com o zíper. E aí, eu vou lá na máquina e passo uma costurinha de segurança, prendendo esse puxador, tanto de um lado quanto aqui do outro. E agora, você pode soltar esse clipezinho aqui de dentro. Nós já vamos fazer o fechamento do nosso estojo. A gente vai juntar
lateral com lateral dessa caixinha de leite. Vou prender aqui. Vem aqui do outro lado, mesma coisa, lateral com lateral. Prendo aqui e vou lá na máquina passar uma costurinha com um pezinho de máquina, juntando tudo aqui. Costurinha passada com pezinho de máquina. Agora, a gente vai refilar todo este excesso aqui de zíper, de tecido e vai queimar, selar tudo isso aqui com isqueiro para evitar que o zíper fique desfiando. Eu tô utilizando o mesmo tecido do forro para fazer o acabamento de viés de toda essa parte interna do zíper, das caixinhas de leite. Então, aqui eu cortei uma faixinha de 3,5 cm de largura, vou aplicar deste lado, frente com frente, aqui com o meu estojo. Vou passar uma costurinha de um pé de máquina aqui, com a costurinha passada com um pé de máquina. Agora, eu vou jogar este tecidinho lá pro outro lado. E deste lado aqui que tem o zíper, eu vou fazer o acabamento desse viés. Então, eu dobro a pontinha e encaixo aqui, prendo com um clipezinho. E agora, vou lá na máquina e passo a costurinha deste lado. O ideal é que você utilize a linha da mesma cor do seu tecido, para que fique o mais camuflado possível essa costura. Agora, a gente vai abrir essa costura aqui, tombando este acabamento de viés para baixo. E aí, nós vamos fechar essas caixinhas de leite. Então, a gente vai unir aqui as laterais. Eu vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina e depois a gente vai fazer o acabamento também com o viés de tecido. Já passei a costurinha aqui e agora a gente vai fazer a aplicação do nosso viés de tecido. Observem que o meu tecido, ele sobra um dedo mais ou menos de um lado e um dedo mais ou menos do outro. Essa faixinha de tecido aqui, eu cortei com 13 centímetros por 3,5 centímetros de largura, para fazer este acabamento. Tecidinho aplicado deste lado, agora eu vou jogar o tecido lá pro outro lado. Vou vincar a sobrinha ali dos dois lados e vou jogar esta pontinha aqui para dentro. E aqui, a gente coloca um alfinetinho para prender. Vamos fazer deste lado aqui. Dobrou aqui, vincou o tecido, puxa essa ponta aqui para o lado de dentro e coloca um alfinetinho aqui, só para prender. Dobra aqui pra gente fazer o acabamento. Dobrou para fazer o acabamento, joga lá pra cima, pega esse alfinetinho, encaixa aqui e a gente vai fazer a costura por este lado aqui que tem o zíper. Então, assim ficou o acabamento com viés do nosso estojo. Agora, a gente vai fazer dos outros 3 lados o mesmo procedimento. E aí, a gente já tá com o nosso estojo quase finalizado. Prontinho, o nosso estojo já está com o acabamento todo finalizado na parte interna. E agora, a gente vai desvirar o nosso estojo. E aí, você encaixa o dedo por dentro do estojo e arruma bem os cantinhos. E agora, só falta a gente finalizar a aplicação do botão aqui da aba. Aqui, eu já posicionei a minha aba com a marcação que a gente já tinha feito lá no molde, para vocês observarem que a marcação, ela tá certinha, ela tá dando exatamente aqui no meio do meu botão. Então, agora, com essa marcação conferida, estando certinho, a gente vai aplicar a parte de cima do botão com o balancinho. Eu já fiz a abertura da marcação com o alicate vazador. Você também pode abrir, fazer a abertura com o agulhão. E agora, a gente vai aplicar o nosso botão. Então, você encaixa a parte de dentro aqui. E o acabamento por fora. E com o botão
sem aplicar ainda no balancim. Agora, a gente vai testar aqui o encaixe certinho da nossa peça. Encaixou perfeitamente, tá bom? Então, agora a gente pode ir lá no balancim e aplicar este botão. E aí, vocês podem me perguntar se dá para substituir esse botão imantado com rebite simples. E a minha resposta é a seguinte: eu já fiz um teste aplicando o botão Ritas aqui, e eu achei que fica muito difícil para uma criança fechar o botão Ritas. O botão imantado é só encostar e o estojo já fecha. Agora, se você quiser trocar o botão imantado com rebite pelo botão imantado simples, vocês observaram que a marcação que a gente fez aqui na aba, ela bate e confere perfeitamente. Então, antes de aplicar o viés na aba, vocês já podem aplicar o botão com garrinha aqui na marcação que a gente fez, tá bom? Então, dá para substituir o botão imantado com rebite pelo botão imantado simples. E só para finalizar aqui um charmezinho nos nossos cursores, eu vou utilizar um cordãozinho de seda e 2 miçangas para a gente decorar este cursor. E este material também é lá da minha parceira, As Beltranas. Então, é só você encaixar o fiozinho de seda aqui no cursor, unir as 2 pontas, e encaixar as pontinhas e dar um nozinho. E a gente vai fazer a mesma coisa no outro cursor. Olha como ficou muito mais gracioso o nosso estojo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês produzam muito esse estojo, que seja um sucesso aí no ateliê de vocês. E se vocês gostaram, claro, deixem um comentário aqui pra mim, eu vou amar ler os comentários de vocês. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem por aqui, lá no Instagram. E já vou pedir, né, gente? Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações, curtam este vídeo, para que o YouTube possa entregar para muitas artesãs, para que muita gente possa ter acesso a este passo a passo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até logo!